O blog do Sargento Cláudio Dias hoje tem a grata satisfação de entrevistar Coronel João Bosco de Castro na sede da Academia de Letras João Guimarães Rosa, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O movimento RET, Renovação, Ética e Transparência, tem feito essas entrevistas com personalidades da nossa corporação e também da sociedade como um todo, para que os novos policiais, os militares que estão chegando à corporação, conheçam um pouco dessas pessoas que participam ativamente da vida, não só da Polícia Militar, mas da sociedade como um todo. Coronel João Bosco de Castro, um prazer muito grande poder entrevistá-lo, uma entrevista simples para o nosso blog, e gostaria de saber um pouco quem é João Bosco de Castro. Bom dia, Cláudio, obrigado pela oportunidade. João Bosco de Castro é filho de um soldado de polícia. Na época, o rótulo polícia existia sem corresponder à finalidade e ao exercício da corporação. E esse menino, João Bosco de Castro, nasceu em 31 de janeiro de 1947, na cidade de Pará de Minas, onde seu pai, João Rodrigo de Castro, era soldado destacado. É preciso reprisar o aspecto de soldado destacado, porque esse praticava, mesmo sem muito conhecimento, atividade policial. O outro, aquele que ficava na sede dos batalhões ou em grandes cidades, cuidava de exercício bélico, infantaria retrógrada, mas até eficaz, porque a Polícia Militar era considerada um exército vencedor dessas campanhas bélicas todas no Brasil. De Pará de Minas, ele seguiu com a família para Bom Despacho, porque seu pai foi aprovado no curso de formação de sargento em 1947, primeiro lugar do curso. Aliás, seu pai, João Rodrigo de Castro, foi primeiro lugar em todos os cursos que fez. E após terminado esse curso, de Bom Despacho, a família acompanhou o pai que terminava o curso em Belo Horizonte do DI, o Departamento de Instrução do Prato Mineiro, com destino a Lavras, unidade importante, o 8º Batalhão, relembra 7º, até porque foram criadas e instaladas no mesmo dia, e ele então foi para o 8º, e foi contrariado, porque o Bom Despachense só vê Bom Despacho como cidade digna de vida. E fomos então morar em Lavras. E nasceram lá outras crianças, e João Bosco então já cometi viagem, se fazer bem essa referência, porque naquela época a medicina condenava o asmático ao isolamento total. O menino asmático era proibido de nadar, de jogar bola, de brincar, de fazer folguedos. Então, João Bosco de Castro, por imposição médica, dos raríssimos médicos existentes no Brasil, era um menino indicado para cuidar de livros ou então de artes manuais. Então eu gostei muito disso, porque com aquele sofrimento todo provocado pelas dificuldades respiratórias, eu ficava num canto compatível com o livro. Ganhei muito com isso, porque desde menino eu tenho muita amizade aos livros, e amizade efetiva. É exatamente aquela que hoje eu vejo como o ponto mais eficaz de ter levado a estudar e a ler assuntos diversos. E quando falo meu nome por aí fora da Polícia Militar, até na Polícia Militar mesmo, eles me veem como professor de português. Sou, com muita honra, professor de português, mas sou, antes de tudo, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. E, então, esse menino de Lavras aprendeu também com o pai a gostar de marcenaria. E nós temos também de valorizar o exercício do polegar,
porque sem isso ninguém é gente. E até porque nós tínhamos de considerar uma situação importante para a época, que era de o menino estudar, mas também trabalhar. Dom Lavras, ainda fora da idade escolar, acompanhava meu pai no quartel de dia. Ele ficava de manhã com os recrutas, à tarde na casa da ordem chamada S1, hoje P1, e à noite ia trabalhar na marcenaria do batalhão para fazer brinquedos para os soldados, para os filhos de soldados. E aprendi com ele tudo isso. Depois de algum tempo em Lavras, já em 1952, meu pai foi transferido de novo para Bom Despacho, para o 7º Batalhão, e fomos residir na Vila Militar do 7º Batalhão, uma comunidade aparentemente restrita a militares, mas com um convívio aberto, e até porque com ofertas importantes, porque o batalhão era procurado para os serviços de segurança, mas principalmente para usufruto da piscina, da primeira piscina de Bom Despacho, do 7º Batalhão, aliás, construída por um integrante dessa casa, o coronel Salvador Martins, na época aspirante, e muito esporte, cinema, havia um cinema dentro do quartel, um teatro com exploração de peças importantes, e com o Moço de Castro, então, teve a oportunidade de conviver com os livros e com as apresentações de teatro, e com aquelas artes manuais, bichinhos, escultura de argila, escultura em madeira, e tudo isso humaniza muito. Humaniza e sensibiliza, né, o ser humano enquanto pessoa, né, na essência, né, da palavra, né? Exatamente, e mais, isso tudo é compatível com o nome polícia. Polícia é um substantivo ainda não bem compreendido no Brasil. Nós mesmos, profissionais dessa atividade, não sabemos o significado de polícia, a maioria não sabe, infelizmente. E polícia começou no Brasil de verdade com o Decreto-Lei 317. O que havia antes com o nome de polícia era tudo muito empírico e muito mal conduzido, porque a corporação, por força da própria legislação e da cultura, cuidava, já disse aqui, de infantaria, de atividades bélicas. Então, essas atividades todas às quais nos referimos, de amizade ao livro, apreciação de arte e até mesmo a devoção à arte para praticá-la, para fazer obras de arte, tudo isso é necessário para a humanização, e polícia, acima de tudo, existe em razão de humanização. Não há como alguém pensar em polícia sem ter em vista livro, sem ter em vista poema, obra de arte visual, como pintura, escultura, cinema, mensagem de maneira diferente e educação, acima de tudo. Considero-me, então, um privilegiado por força das restrições médicas. Voltemos, então, àquela situação de Bom Despacho. Eu fiquei aqui um tanto quanto espichado nessa conversa. Comecei pela piscina feita por Salvador Martins, porque, infelizmente, há preconceitos e estereótipos contra quem desce página. Mas em Bom Despacho, naquela época, a comunidade não saía da vila militar nem do quartel, porque fora desse ambiente militar, as opções de Bom Despacho restringiam-se ao Cine Regina, que cada um tinha de pagar para participar, era no quartel não levava, ou então participar do Clube Social de Bom Despacho, também respeito. A atividade de esporte, ninguém encontrava senão dentro do quartel. Então, João Bosco de Castro é esse menino que teve esse privilégio de, na adolescência, ainda em Bom Despacho, aliás, antes da adolescência, como os integrantes da Polícia Militar eram muito mal remunerados e sua família era numerosa, naquela época
éramos 9 filhos do já sargento João Rodrigues de Castro, Dona Maria Ramos de Castro. Ele veio para Belo Horizonte para fazer o curso de formação de oficiais de administração e eu fui forçado a trabalhar para completar o orçamento com suor e com dinheiro, porque o erário remunerava muito mal os seus funcionários, especialmente os militares. Então trabalhei de bombeiro e serralheiro com Bruno Corner e com Geraldo Mendonça durante 2 anos e aprendi muito com eles. Não tenho nenhum motivo para queixar-me daquele trabalho e faço essa ênfase porque hoje, com esse avanço todo, especialmente com referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o indivíduo de até 14 anos não pode ser lançado ao trabalho, mas pode ficar na esquina para fotocas e à disposição das drogas e de malfeitos. E para a prática de crimes hoje é inimaginável em certo tempo atrás. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, não somente o Augusto Castro, os meninos naquela época podiam trabalhar. Eu trabalhei exatamente por força de necessidade. Ajudei bem a minha família durante esses 2 anos. Depois vim para Belo Horizonte, quando meu pai ainda estava para os cursos oficiais. E trabalhei também no armazém, na rua Padre Eustáquio, na contra-esquina da Rua do Progresso, com o Edgar Baiano. E depois trabalhei perto da Via Expressa hoje, ali ao lado da Fusão da Quitéria, perto do Ribeirão Arrudas, nas Indústrias Reunidas Antônio Delarete. Eu tinha nessa época quantos anos? 14. Então, dos 11 aos 14 anos eu trabalhei por premência. Mas eu tinha a convicção de que aquele meu trabalho era necessário a ajudar a subsistência da família. Mas mesmo assim, e isso é importante, eu vou falar com a boca mais cheia ainda, mesmo assim, João Bosco Castro tinha tempo para ler. Mesmo afastado da escola, porque depois de haver concluído o curso primário, ele teve de dedicar-se 3 anos consecutivos ao trabalho, mesmo nesse período de 3 anos, eu não me afastei dos livros, ainda bem que não. Quando meu pai voltou a Bom Despacho, em 1961, após concluir o curso de formação de oficiais, perguntou: você pretende continuar no trabalho ou quer estudar? E ele já se adiantou a mim: eu prefiro que você estude, você já se sacrificou muito. Minha resposta foi muito clara. Aliás, minhas respostas costumam ser claríssimas. E muito bem, meu pai, pretendo estudar desde que eu não tenha a obrigação de trabalhar fora. Posso trabalhar aqui em casa, no quintal, numa horta, uma coisa assim, que também é necessário, mas se for para eu estudar, vou dedicar-me efetivamente a essa tarefa. E ele apoiou, teve de pagar o curso de admissão, um curso importantíssimo e naquela época necessário ao ingresso no ginásio. Era um curso de revisão de tudo quanto se via no primário, com os conteúdos mais aprofundados para estudo de língua portuguesa, matemática, geografia e história, essas eram as 4 matérias, com vistas em uma vaga no colégio, no ginásio. Em Bom Despacho havia o grupo escolar Guarda-Prachetes, no qual estudei, com muita honra, e logo depois apareceu lá na década de 50, aliás, em 1954, o ginásio estadual de Bom Despacho. Então não havia oportunidade às pessoas para estudo, lamentavelmente não havia. E para conseguir uma vaga do curso ginasial, o aluno tinha de passar por uma prova muito séria, muito profunda, muito exigente, fundada nos conhecimentos adquiridos no curso de admissão ao ginásio. Fiz esse curso de admissão ao ginásio, meu pai pagou o curso todo, lembro-me disso até hoje. Eram 100
cruzeiros por mês, e o aluno classificado em primeiro lugar não pagava mensalidade. Durante aquele ano de 1962, meu pai todos os meses entregava-me o dinheiro para eu fazer o acerto com os professores também militares. Raimundo Menezes, Marcos Moraes de Almeida, Geraldo Camargo de Jesus, sargentos e outros professores, aprendi muito com eles. Mas não paguei nenhuma mensalidade. Meu pai só soube que eu colocava o dinheiro no bolso depois de já concluir o curso de admissão. E quando fui passar pela prova final no ginásio estadual de Montes Claros para tentar uma vaga, minhas notas foram simplesmente redondas, 10 em tudo. Em razão disso, eu estudava no ginásio e à noite dava aulas a pessoas carentes, aqueles roceiros que papai trazia para assentar prata, esse é o termo dado àquele que se incluía na possibilidade, e depois descobriram que o curso que eu ministrava, bem correspondente ao curso de admissão, eu segui aquele programa, e o nome era esse, curso de admissão de ginásio, e com bastante alunos, que eu cobrava metade do que se cobrava por fora, e descobriram que esse curso era muito importante para a preparação de candidatos ao curso de formação de sargento do CFS. Então, de 62 a 65, eu cuidei disso. E aí, com muita leitura, muito trabalho no quintal de casa, mas, acima de tudo, com muita devoção às obrigações curriculares do curso ginasial. E em 1965, inscrevi-me no concurso público para o Banco do Brasil. Eu me inscrevi apenas para saber como eu estava, porque a minha vontade mesmo era de me inscrever no vestibular para o curso de formação de oficiais, no CFO, também em 65. Então, fui aprovado em ambos e com notas muito altas, muito bem classificadas. Já em 1976, eu fiz esses dois concursos em 1975, optei pelo CFO, obviamente, e fui nomeado, então, em 1966, quando eu já era cadete fardado, fui nomeado para tomar posse do Banco do Brasil, na agência do Banco do Brasil, em Marabá, no estado do Pará. Eu simplesmente mandei uma carta ao Banco do Brasil, com a feliz mensagem de que já era empregado, já estava na Polícia Militar, como cadete, em preparação para ser oficial de polícia, e gostei muito do concurso, mas minha vaga poderia ser muito bem servida. Se o senhor me permite, o senhor é aspirante de que ano da nossa gloriosa corporação Tiradentes, Polícia Militar de Minas Gerais? Sou aspirante de 1969, a maior turma em quantidade de aspirantes da história da Polícia Militar de Minas Gerais. Naquela época, a ênfase didático-pedagógica era toda concentrada em atividades militares, especialmente na companhia de fuzileiros, porque o oficial subalterno e o capitão preparavam-se para o comando de pelotão de companhia. Então, meu CFO foi o último completamente militar. Apesar de, naquela época, já se estudar na Polícia Militar alguma noção de policiamento de polícia, graças a uns livros importantes. Quando cheguei à Academia de Polícia Militar, naquela época, de Departamento de Instrução, no mesmo dia 1º de março, comprei um livro intitulado Polícia Educativa, do coronel José Geraldo Leite Barbosa, hoje patrono da cadeira número 12 dessa Academia de Letras João Guimarães Rosa, na Polícia de Minas Gerais. Gostei de ver aquela capa, assim, com o título Polícia Educativa. Naquela época, eu ainda não sabia bastante de etimologia, não sei hoje, então
Eu tinha de achar só bonito, porque eu não sabia que polícia educativa é o senhor pleonasmo, porque polícia e educação são sinônimos. Eu só poderia explicar um pouco para os seguidores e leitores do nosso blog essa questão da polícia e educativa e esse comentário inteligente que o senhor fez com relação a sinônimo. Explicar um pouco para os nossos seguidores, né? Para a gente entender melhor isso. E até, Coronel João Bosco, há uma dificuldade muito grande da nossa sociedade em enxergar a polícia, esse outro lado, o lado educativo, o lado de inserção social. Na verdade, só se enxerga a polícia, a grande maioria da população, só o lado coercitivo. E é muito bom que o senhor explique isso para os nossos leitores e seguidores do blog do Sargento Cláudio Dias. Muito bem, Cláudio. Então, antes de receber as aulas militares, eu comprei esse livro com muito gosto. Polícia Educativa em Li. Fiquei maravilhado. Porque a polícia, inexistente de fato no Brasil, estava ali nas palavras de um delegado especial de polícia, experiente na atividade investigativa e absolutamente muito curioso, aquele autor, Coronel Barbosa, na polícia preventiva, porque não havia essas coisas escritas. A Constituição de 1947 foi a primeira a falar de polícia militar. Até então era força pública, brigada policial, força policial. Então o nome polícia militar surgiu em 47. Mesmo assim, até 1969, quando me formei, a tônica da polícia militar nos campos operacionais e educativos era simplesmente exercício de infantaria, atividade militar, com, vou repetir, algumas nesgas de entendimento de polícia, de policiamento. O primeiro livro eu comprei quando cheguei em 1936. Depois entraram com uma matéria importante no currículo, mas com uma carga horária muito irrisória, que é o estudo de policiamento, com base no livro grandioso de Antônio Norberto dos Santos, coronel da Polícia Militar, hoje também um dos integrantes dessa casa, faz deste ano, de 2013, no dia 13 de maio, 94 anos, com muita saúde, e é, sem nenhuma dúvida, um dos pensadores maiores da atividade policial na América do Sul. E depois disso, em 1969, após concluído esse período de formação, um aspirante a oficial preparado para comandar frações de tropas destinadas à infantaria, à guerra que não aparecia, tomara que não apareça nunca, mas minha cabeça já estava muito bem formatada, com poucos livros, nós não tínhamos livros de biografia. Naquela época já se havia publicado o livro Noções de Instrução Policial, de Oswaldo de Carvalho Monteiro, também fundador dessa casa, e hoje é patrono da cadeira número 20. Então eu não conhecia o livro de Carvalho Monteiro, porque fez uma edição e vendeu logo 1.500 exemplares, em 44, quando eu entrei já não havia mais. Mas havia Polícia Educativa, José Geraldo de Barbosa, e Policiamento de Antônio Norberto Santos. Então, terminado meu curso, já para colocar em prática pelo poder público, especialmente pela Polícia Militar, o exercício de polícia ostensiva, minha turma foi encarregada de fazer esse papel importante e incipiente no Departamento de Instrução. E até vem aí uma situação incoerente, porque o aspirante é aquele recém-graduado que precisa completar o aprendizado na prática. Nós fomos colocados aqui como se fôssemos mestres. Eu, por exemplo, não queria ficar aqui. Não é por nenhum medo de dar aula, é porque eu precisava muito mais aprender do que ensinar. Mas a realidade era essa: o Brasil todo, não só em Minas Gerais, mas o Brasil todo, carecia de profissionais preparados para conhecer polícia, especialmente a polícia preventiva, porque a polícia que cuida
da outra parte, ela é exercida pela polícia civil no âmbito estadual e é uma atividade relevante como a outra, mas ela não faz o papel majestático de evitar o mal. Ela entra quando o mal já aconteceu. Então, a Polícia Militar é pela Polícia Educativa, é essa organização destinada a, mesmo na esquina, em bate-papo com alguém, mostrar que a tranquilidade pública é a preocupação maior da corporação. Hoje eu vejo isso, até porque até a década de 80, muitos comandantes nobres puniam até com penas privativas de liberdade, o regulamento daquela época cuidava disso, com pena de prisão, o soldado que fosse apanhado na esquina da rua tal, com a avenida tal, em conversa. Ó, não se faz polícia com um instrumento mais eficaz que a fala, que a palavra. Nós policiamos com vários instrumentos. E durante meu tempo todo de polícia militar, usei com muita efetividade, muita eficácia, a palavra. Nós temos de colocar isso na cabeça do soldado. O soldado é o coronel. É o soldado que está na esquina, em conversa com alguém, se não for por utilidade, ele está ali para representar a fala do Estado, a fala do poder público. Você tem que ser bem preparado. Exato. Como o senhor vê a polícia daquela época, era necessária naquela época, com aquela formatação, e era o que tinha, né? Como o senhor vê a polícia atualmente e hoje tendo uma academia de letras dentro do complexo do Prado Mineiro, uma academia de letras, uma academia de pensadores da Corporação Polícia Militar de Minas Gerais? A academia não é só de pensadores, é também um silogeu de artistas da palavra. Cláudio Casimiro Dias é muito mais artista da palavra pelos belos poemas que produz que um pensador. Obviamente que ele não deixa de ser pensador, mas minha resposta aqui não é para comparar méritos de ninguém nem de Cláudio Casimiro Dias, é para mostrar que essa academia, muito felizmente pensada por Ari Brás Lopes e acolhida por Edgar Soares, ambos coronéis, em 1995, para enfrentar preconceitos e estereótipos, porque a comunidade ainda não sabe o significado de polícia. Se nós não sabemos, ela muito menos. Ainda mais num país de baixo índice de leitura. Então, essa Academia de Letras João Guimarães Rosa, da Polícia Militar de Minas Gerais, da qual sou fundador, por caçula dos 11 fundadores, e tenho a honra de hoje ser seu presidente no segundo mandato, no final do segundo mandato, e não posso deixar de reconhecer a importância dessa casa. Mas antes de falar bem dessa academia, eu tenho que voltar àquele núcleo de conexão do fim do Exército Estadual com a Polícia Ostensiva. Então, não podemos maldizer a corporação em seus idos anteriores a 67, não só porque ela tinha de fazer às vezes de integrante da cultura, e a cultura daquela época não tinha consciência de polícia, de necessidade de tranquilidade pública, principalmente num país atrasado e fundado nas manhas e artimanhas do coronelismo. Então, minha turma ficou aqui uma experiência para ensinar o que não sabia, para voltar a esse assunto. Então, ficamos aqui 16 aspirantes para ensinar polícia principalmente. Por quê? Porque os oficiais antigos não queriam saber de polícia, não queriam aprender polícia e não queriam saber de polícia, e muito menos pretendiam executar polícia. Por quê? Porque o militar aquartelado, aquele militar preparado para a atividade bélica, ele sai a campo para fazer exercícios bélicos, de acampamento, de bivac, e jogar sinuca no quartel, muito esporte durante o horário de expediente, muita educação física. Isso não desgasta. Agora, um soldado, um oficial, no pé do poste, para garantir a tranquilidade do povo e a prosperidade da comunidade, esse sim, esse
é submetido a um esforço físico e mental muito grande. Até porque já se provou que a atividade mais estressante dentro de quantas profissões existam no mundo reconhecidas é a policial militar. Nada estressa mais que a atividade policial militar. Em segundo lugar, aparece a de professor. Por absoluta coincidência, apesar de Saulo Martins não gostar dessa palavra, eu vejo muita propriedade em coincidência. Por essa coincidência, eu trabalho nas duas mais estressantes, com muito prazer, e tenho consciência de que fiz bem, e tenho feito ainda muito bem, apesar de todos os defeitos naturais a mim como pessoa humana, mas tenho certeza de que sempre tive consciência de necessidade de me consertar. Então voltemos àquela época. Em 1970, 16 aspirantes para ensinar polícia numa escola de formação de sargentos e de oficiais, uma responsabilidade muito grande, num país empiricamente dado à polícia, o que se realizava era apenas em despagamento, e de uma hora para outra para cumprir o decreto Lei 667 do ano de 69, exatamente do ano em que cumpriu o CPO, e com menos de um ano nós já tínhamos de deixar de lado o conteúdo fundamental militarista para dar aula de conteúdo policial. Então o que eu fazia? Estava doido. Os livros eram esses: Polícia Educativa, de José Geraldo de Barbosa, e Policiamento, de Antônio Norberto Santos. Isso é muito pouco. O senhor vê isso como uma ruptura daquele modelo de polícia ou como uma transição? Vejo como transição, mas principalmente como alicerce. E para a composição desse alicerce eu tenho de voltar ao livro de Carvalho Monteiro, Oswaldo de Carvalho Monteiro, o decano dessa casa. Noções de Instrução Policial. Primeiro livro sobre polícia publicado no Brasil. Eu não pude apreciá-lo durante o CPO, só tomei conhecimento dele depois. Mas o Coronel Norberto, por exemplo, autor desta Bíblia polivalente de policiologia, que é o policiamento, não tem acanhamento nenhum de dizer que ele várias vezes teve de beber água limpa em noções de instrução policial para completar o que ele havia visto de polícia nos Estados Unidos. Ele viajou a expensas do erário para verificar polícias norte-americanas e depois chegar aqui e implantar uma companhia de polícia para a primeira manifestação. Mas quero voltar ao aspecto pedagógico. Então, são sem dúvida nenhuma importantíssimos, e mais que importantíssimos, indispensáveis a essa situação conseguir